Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior aqui do vídeo, e também sugiro que vocês ativem o sininho, cliquem no ícone do sininho do YouTube para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Então você se inscreve no canal clicando no ícone do livro e ativa as notificações dos vídeos para que acompanhe as novidades do canal clicando no sininho. Uma saudação também para vocês que estão eventualmente acompanhando esse vídeo por meio da nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br. Esse Arthur é sem H, arturvieiracursos.com.br. Lá os senhores encontrarão vídeos, cursos gratuitos, inclusive com a emissão de certificado de diploma. Tá certo? Bom, no vídeo de hoje eu quero continuar a análise ali introdutória, inicial, do procedimento comum da tutela cognitiva. Nós vimos, portanto, a petição inicial, os requisitos da petição inicial, a possibilidade do despacho preliminar ter sido negativo, ou seja, a petição inicial não estar completa, e aí lá no 321 o juiz vai determinar a intimação do autor para que complemente, emende a inicial no prazo de 15 dias. Se ele complementou de forma adequada, o procedimento prossegue. Em regra, nós teremos a citação do réu para comparecimento à audiência, mas se ele não complementa a contento a petição inicial, prevê ali o 321 parágrafo 1º, dispõe o 321 parágrafo único, 321 parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. E eu quero prosseguir, portanto, agora analisando as hipóteses de indeferimento da petição inicial. É verdade que a partir do momento em que o autor não complementa a contento a petição inicial, isso faculta ao juiz, em que pese o 321 parágrafo único, falar que o juiz indeferirá, então aqui um verbo impositivo, a doutrina na verdade trata como uma faculdade. O juiz pode indeferir a petição inicial, como pode dar uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, já que isso resultará na extinção do processo sem resolução do mérito. Então, a emenda da petição inicial insatisfatória faculta ao juiz que ele venha a indeferir a petição inicial. No entanto, nós não podemos confundir o indeferimento da petição inicial com essa hipótese da complementação insatisfatória da petição inicial. Nós devemos tratar desse tópico indeferimento da petição inicial pela análise dos artigos 330 e 331. Nós temos lá a seção 3ª desse capítulo que trata justamente do indeferimento da petição inicial. E aí no 330 consta o seguinte: a petição inicial será indeferida quando? E vem as hipóteses. Então veja, não é exclusivamente nessa circunstância pela qual o autor complementa a petição inicial por meio da emenda de forma insatisfatória. Essa é apenas uma das hipóteses. Nós veremos que, inclusive, no rol do artigo 330 é a última das hipóteses. Então eu vou fazer uma mera leitura aqui com os senhores desse dispositivo para que a gente possa ver quais são essas hipóteses. Então, olha lá, 330. A petição inicial será indeferida quando, inciso 1º, primeira hipótese, for inepta. E aí o parágrafo 1º vai dizer o que se considera inépcia, nós veremos já já. Inciso 2º, quando a parte for manifestamente ilegítima, uma ilegitimidade chapada. Inciso 3º, terceira hipótese, quando o autor carecer de interesse processual. Então veja que no inciso 2º e no inciso 3º, as hipóteses de indeferimento da petição inicial são justamente os casos das condições da ação. Quais são as condições da ação? Legitimidade e interesse. A doutrina já de há muito tempo considera a hipótese de que a possibilidade jurídica do pedido não deve ser considerada condições da ação. E se a gente for ao artigo 485, inciso 6º, nós veremos justamente isso.
Veja, 485, que são as hipóteses de sentença terminativa, são as hipóteses de sentença sem resolução do mérito. Diz o 485, o juiz não resolverá o mérito. Não resolverá o mérito quando vem um rol de hipóteses, inciso 6º, quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Então, se ele verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual, já quando da análise da petição inicial, diz o 330, incisos 2º e 3º, que ele deve indeferir a petição inicial. O indeferimento da petição inicial se dá por meio de uma sentença terminativa, sem resolução do mérito. Então, me parece conveniente, oportuno, os senhores combinarem o 330, inciso 2º, e o 330, inciso 3º, com o 485, inciso 6º. Há aqui meramente uma distinção temporal. O 485, inciso 6º, está tratando das sentenças terminativas, quando está lá no 485, porque em regra elas são proferidas no final do procedimento. O que o 330 está tratando é da hipótese dela ser proferida já liminarmente, antecipadamente, já no início do procedimento, daí falar em indeferimento da petição inicial, tá certo? Bom, e temos a quarta e última hipótese, que nós já vimos, na verdade. 330, a petição inicial será indeferida quando, quarta hipótese, quando não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321. O 321 é da emenda da inicial e o 106 é aquela hipótese específica de emenda da petição inicial quando o advogado atua em causa própria, postula em causa própria, é advogado dele mesmo. E nós vimos isso lá no vídeo da emenda da petição inicial. Então, olha só. Desse 330, das 4 hipóteses, a quarta hipótese nós já vimos, que é aquela da petição inicial, da emenda da petição inicial, que nós vimos tratando até então e que eu fiz essa exposição introdutória no vídeo de hoje. O 330, inciso 3º, e o 330, inciso 2º, nós acabamos de analisar. São as condições da ação, que geram pelo 485, inciso 6º, a sentença terminativa. Falta considerar com os senhores o 330, inciso 1º, que vai, vou repetir, a petição inicial será indeferida quando for inepta. Então, nós temos que analisar quais são as hipóteses de inépcia da petição inicial. E aí o parágrafo 1º traz quais são essas hipóteses. Parágrafo 1º do 330. Considera-se inepta a petição inicial quando, primeira hipótese, lhe faltar pedido ou causa de pedir. Quando da análise da petição inicial, nós tivemos um vídeo aqui para tratar só do pedido. E aí eu expus para os senhores que, na verdade, todo o procedimento, todo o processo, ele gira em torno do pedido. Então, como é que nós vamos determinar o prosseguimento do procedimento quando do recebimento da petição inicial, se falta pedido? Nós não vimos que a jurisdição é inerte, que o juiz só pode julgar aquilo que é pedido? Princípio da congruência, princípio da discrição, artigo 141, artigo 492. Como é que nós podemos conceber uma petição inicial sem pedido? O juiz fica até sem saber qual é o objeto do processo. E aí, nós não podemos, portanto, considerar o prosseguimento. Mesma coisa quanto à causa de pedir, né? Quais são os elementos da demanda? Partes, causa de pedir e pedido. As partes são os elementos subjetivos da demanda, enquanto que a causa de pedir, que é a fundamentação, o porquê do processo, o que leva o demandante a formular pretensão em juízo. É a causa de pedir, o nome é autoexplicativo. E o pedido, a causa de pedir e o pedido, são elementos objetivos da demanda. Então, o inciso 1º do parágrafo 1º se relaciona com os elementos objetivos da demanda. Quando faltar qualquer dos elementos objetivos da demanda, seja o pedido ou a causa petende, ou a causa de pedir, ela considera-se inepta. Inciso 2º, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. E aí, meus amigos, nós devemos dar uma olhada justamente no capítulo do Código que trata sobre pedido. Eu já adiantei isso aqui com os senhores, mas nós temos aqui um capítulo do Código que trata justamente
do pedido, a determinação de que o pedido deve ser certo. Veja, é a seção 2ª desse capítulo mesmo. Diz lá, ali, 324. O pedido deve ser determinado, deve ser certo, expresso e determinado. Determinado é preciso. A parte não pode ir a juízo e falar assim: excelência, eu não gostei aqui de uma providência que o réu adotou, a causa de pedir é essa, teve um acidente de trânsito, ele avançou o sinal, vê aí o que dá para fazer. O que o senhor fizer, eu ratifico. Não pode ser assim. Você tem que formular pedido expresso, 322, e tem que também formular pedido determinado, 324. Você tem que dizer exatamente o que você quer. Você quer reparação de dano material, reparação de dano moral, reparação de dano estético? E nessas reparações, qual é a extensão, o quanto que você quer? Você tem que formular isso de forma determinada. E o 324, parágrafo 1º, traz quais são as hipóteses, né? Diz lá, é lícito, porém, formular pedido genérico nas ações universais, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato e do fato, pense no atropelamento e o sujeito ainda está internado no CTI ou no UTI. Inciso 3º, quando a determinação do objeto do valor da causa, do valor da condenação, depender de ato que deva ser praticado pelo réu. E aí o autor justifica: olha, eu não consigo precisar exatamente qual é a extensão do meu dano, porque eu preciso que o réu traga determinada planilha. E aí depois eu vou afirmar isso expressamente, tá? Então veja, o pedido deve ser certo, 322, e determinado, 324. Porém, nós temos excepcionalmente as hipóteses do parágrafo 1º do 324, que trata justamente do que se chama do pedido genérico. E aí, vejam, 330, parágrafo 1º, inciso 2º. A petição considera-se inepta quando ele é indeterminado fora das hipóteses em que se admite pedido indeterminado, pedido genérico. Então, acho que vale a pena, evidentemente, os senhores casarem o 330, parágrafo 1º, inciso 2º, com o 324, parágrafo 1º, tá? Naquelas hipóteses não tem inépcia nenhuma, fora daquelas hipóteses é inepta, porque o pedido deve ser determinado, tá certo? Parágrafo 1º, inciso 3º, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, a petição inicial que você não consegue entender absolutamente nada, aquilo não faz o menor sentido. Do que você leu, você não consegue extrair nenhum elo lógico, nenhum ponto de conexão, nenhum contato lógico com aquilo que é pedido. Então o sujeito narra o tempo todo, por exemplo, uma demanda indenizatória por acidente de trânsito, para ficar numa demanda bem simples, e aí no final ele pede o divórcio. Não faz lógica nenhuma, não tem sentido nenhum. Como é que você vai continuar a análise seriamente a respeito de um caso como esse? Considera-se inepta. E a última hipótese, considera-se inepta a petição inicial quando o inciso 4º contiver pedidos incompatíveis entre si. O autor formula um primeiro pedido para que se prossiga o contrato, mas com a revisão de uma determinada cláusula, e aí no próximo pedido ele formula o pedido de rescisão do contrato. Vem cá, autor, você quer ou você não quer que se prossiga o contrato? Afinal de contas, o que você quer? Né? Então, nós devemos aí, não se pode ter pedidos incompatíveis entre si, não pode um pedido matar o outro, excluir, logicamente, o outro, tá? Com relação a esse 330, parágrafo 1º, eu quero chamar a atenção dos senhores com relação ao seguinte. Vejam que no 321, nós temos lá, nós estamos vendo até agora o 330, já vimos o 321, que é da emenda da petição inicial. No 321, nós temos a previsão de emenda da petição inicial, quando nós temos algum vício, alguma incompletude, inclusive com a determinação lá da cooperação, dever de cooperação por parte do juiz, no sentido de que ele deve afirmar expressamente para a parte autora o que está faltando. Veja bem, no 330, inciso 1º, a petição inicial será indeferida quando for inepta. E aí vem o parágrafo 1º, diz quais são as hipóteses de inépcia. Em nenhum momento o dispositivo fala de intimação do autor para suprir esse vício da inépcia. Veja, o juiz não consegue entender a conclusão em relação à causa de pedir e ele pode de plano extinguir. Veja, 330, parágrafo 1º, quando falta pedido. É um dos requisitos da petição inicial. Será que não é para aplicar o 321? Isso não está claramente previsto. Veja, 330, parágrafo 1º, inciso 2º. É uma das hipóteses que formula o pedido indeterminado.
É essa hipótese. O autor vai a juízo relatando a causa de pedir, que houve um acidente de trânsito e formula pedido. Excelência, quero que o senhor faça aí o que achar que tem que fazer. Não pode. Mas será que o juiz pode extinguir de plano a petição inicial? Porque nós estamos no 330, nós estamos no 321. E aí, senhores, vem o enunciado 292 do FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis. Volto a dizer aos senhores que esse enunciado ele tem conteúdo meramente interpretativo, tá? Então não é uma fonte formal do direito, é uma fonte material. Vem o enunciado 292 e diz: antes de indeferir a petição inicial, o juiz deve aplicar o disposto no artigo 321. Então, meus amigos, os senhores devem casar o 330 com o 321. Em todas as hipóteses do 330 de indeferimento da petição inicial, deve ser oportunizado ao autor que supra o vício. Deve ser aplicado, portanto, o artigo 321 do CPC, a emenda da petição inicial, em 15 dias. Tá certo? Isso poderia ser extraído, veja, não apenas por esse enunciado do FPPC. Nós temos lá o artigo 4º do CPC, princípio da primazia da resolução do mérito. Nós podemos falar aqui também do artigo 139, inciso 9º. Veja, 139, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe, inciso 9º, determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Então o juiz não pode, diante de um vício processual, utilizar aquilo como uma muleta argumentativa para extinguir o processo sem resolução do mérito. Não, nós temos o princípio da primazia da resolução do mérito, artigo 4º. Nós temos o artigo 139, inciso 9º. O juiz tem o dever, incumbindo-lhe ao juiz, é uma incumbência, é um dever, a tentativa de suprimento do vício processual. Tá? Então o 330 ele deve ser acumulado com o artigo 321. Uma outra consideração a respeito desse 330 é o seu parágrafo 2º. Eu falei com os senhores, nós vimos aqui o artigo 320. Teve um vídeo só para tratar disso. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Falei que isso é excepcional, que a regra da tutela cognitiva, justamente em razão da natureza abstrata da tutela cognitiva, é que não se exija um documento específico para que possa se demandar. Isso é excepcional. E o 330, parágrafo 2º, traz uma hipótese de documentação necessária com a petição inicial, sob pena de indeferimento. Um deferimento sempre se oportunizando a emenda da petição inicial, como acabamos de ver. Mas qual é essa hipótese? Olha o parágrafo 2º do 330. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, então o autor pretende uma revisão daquele contrato. O autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Então, veja, necessariamente ele vai ter que juntar o contrato, para que ele venha dizer, daquelas cláusulas contratuais, qual especificamente que ele quer controverter, não o contrato todo. Eu quero a revisão dessa cláusula em específico. Bom, uma última consideração a respeito dessa hipótese de indeferimento da petição inicial é o artigo 331. Aqui eu não vou ler todo o dispositivo, só quero tratar com os senhores que o artigo 331 é um daqueles casos de apelação sui generis. Apelação é o recurso que serve para impugnar sentença 1009 caput ou algumas decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento, 1009, parágrafo 1º. Pouco importa aqui a análise precisa do objeto da apelação. Nós veremos isso num outro vídeo, numa outra playlist, lá na playlist de recursos do processo nos tribunais. Não é isso que eu estou preocupado ainda nesse momento. O que eu quero tratar com os senhores é o seguinte: a apelação, que serve para impugnar ora a sentença, ora algumas espécies de decisão interlocutória, como nós vimos, a apelação ela tem tradicionalmente dois efeitos.
o efeito devolutivo e o efeito suspensivo. Também não vou aqui atribuir maiores considerações sobre esses efeitos. Isso será objeto de um outro vídeo. O que eu quero consignar para os senhores é o seguinte: a apelação, ela não tem como regra um efeito que se chama efeito regressivo. O que é o efeito regressivo? Efeito regressivo é aquele que permite ao juiz, ao prolator da decisão, seja uma decisão interlocutória, seja uma sentença, voltar atrás, desdizer, permitir ele regredir, daí efeito regressivo. Quando o autor interpõe o recurso, a regra é que o recurso seja julgado por outro órgão, que chama-se juízo ad quem, um outro órgão jurisdicional. Então, quando o juiz profere uma sentença, a regra é que o tribunal vai julgar a sentença. O juiz não pode receber o recurso de apelação da parte e falar assim: ih, velho, tem razão. O recorrente, o apelante tem razão, eu errei. Então eu vou voltar atrás daquela sentença que eu proferi. Não pode fazer isso. Como regra, nós temos 3 exceções em que esse efeito regressivo é sim admissível. Quais são essas 3 exceções? Artigo 485, inciso 7º, as sentenças terminativas. Inciso 332, julgamento liminar de improcedência, que nós veremos já já. E esse artigo 331. Então, quando o juiz extingue o processo por indeferimento da petição inicial, artigo 330, uma vez que a parte autora venha a interpor apelação, e aí uma outra exceção, essa apelação ela é cabível no prazo de 5 dias. Não, mentira. O juízo regressivo é que é feito em 5 dias. Então, interposta a apelação, o juiz vai receber aquela apelação, vai analisar a apelação e vai, em 5 dias, proferir um despacho se ele volta atrás ou não. Então, o que eu quero consignar nesse momento com os senhores é que a apelação desse caso específico do 330 em deferimento da petição inicial, ela tem sim um efeito regressivo. Então isso é uma exceção em relação à lógica geral da apelação, tá certo? Então essas foram as considerações a respeito do indeferimento da petição inicial, artigo 330 e artigo 331, na fase inicial aqui da tutela, do procedimento comum da tutela cognitiva, tá certo? Então, fiquem todos com Deus, até uma próxima.